Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui que a gente já falou várias vezes, mas eu acredito que por mais que a gente fale, sempre é bom falar mais um pouco. A doação de órgãos e a consequente transplante de órgãos. E essa semana, há alguns dias, foi lançado um livro que me chamou muito a atenção a respeito do relato de quem passou por isso. E é essa história que nós vamos conversar hoje aqui, porque quem veio tomar café comigo para a gente falar um pouco mais a respeito de tudo isso é a protagonista dessa história que eu estou falando, a Caroline Leda. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Esse seu livro, tá bem aqui, gente? Vou logo mostrar para vocês, porque ele já foi lançado. É O Mundo de Cá. É muito interessante, você vai já saber por quê. Primeiro, por que você resolveu lançar esse livro, Caroline? Bom, Elda, eu acredito muito que existam informações que devem ser passadas para esse público que lida com o diabetes há tanto tempo. E toda a minha história é uma história que, com certeza, muitos pacientes se identificam. Uma história de superação, de luta, de fé e de vitória, né? Eu me sinto uma paciente vitoriosa porque após esse processo do transplante eu voltei a ter uma qualidade de vida que eu já havia perdido por conta das minhas comorbidades. Pois é, ela foi diagnosticada com diabetes bem cedinho, ainda com 13 anos, gente. E logo depois vieram outros e mais. Dá para resumir essa história assim rapidinho pra gente, Carolina? Dá sim. Bom, eu tive o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 aos 13 anos de idade, numa fase muito difícil, né, conturbada, adolescência, aquela fase de autoafirmação, vida social começando. Isso teve um impacto muito grande na minha vida, como lidar com tudo isso, com aquela série de restrições, aquelas internações consecutivas, além de todo aquele controle, né, que a gente conhece sobre furadinhas, tomar insulina, enfim. Tudo isso foi muito difícil para mim conciliar com o contexto que eu já vivia. Passei por várias fases de negação do diagnóstico, fases de não me cuidar como eu deveria e, consequentemente, vieram as consequências. Então, Elda, lá depois de quase 20 anos de diagnóstico de diabetes, com todas as suas intercorrências, porque nunca foi fácil. E não é fácil, né? Eu tive a insuficiência renal crônica, que é uma das consequências do diabetes. Foi a minha primeira consequência definitiva e séria, né? Eu perdi a função renal, fui para a máquina de hemodiálise e fiquei na máquina ainda 3 anos. Neste contexto da perda da função renal foi que eu conheci a respeito do transplante duplo, que apesar de sempre passar por médicos, né, até em outros estados, eu não conhecia. E o transplante duplo para mim foi um grande propósito, assim, hoje eu tenho uma qualidade de vida que há muito tempo eu não tinha, até mesmo antes de perder a função renal. Ela falando em transplante duplo, é que ela transplantou o rim e o pâncreas, porque por conta das duas coisas, né, todos dois foram comprometidos. E essa espera, eu acho que durante a espera é a coisa mais angustiante que existe, né? Porque você nunca sabe se vai chegar, se não vai. A gente ainda tem muito tabu, muito preconceito com relação à doação de órgãos. Sim. E eu acho que para quem está na fila de espera, a pessoa não entende muito bem como é que esse preconceito pode existir, não é, Carolina? Isso, porque para a pessoa que está na fila de espera, a doação de órgãos é uma esperança, né? É uma possibilidade ali eu costumo dizer que é a possibilidade da vida vencer a morte, né? Da esperança vencer o luto, do amor vencer o luto, a dor, porque você num momento muito difícil, muito delicado, você consegue ter a empatia de transformar aquela sua dor na alegria de outra pessoa. Então, é um ato muito bonito, mas a gente também entende que é um ato muito delicado. Muito e delicado. Pouco falado, né? A gente fala pouco a respeito da doação de órgãos, que é um processo muito sério. Nós somos privilegiados, porque no Brasil nós temos um Sistema Nacional de Transplante que é muito respeitado mundialmente. Todo o acompanhamento também é feito pelo SUS. Então, são informações que as pessoas que estão passando por essa necessidade, às vezes não têm conhecimento e até por isso não procuram, não se permitem a possibilidade de sonhar com essa possibilidade, né? Eu tive médicos que me alertaram com relação a essa possibilidade e aí quando eu tive o diagnóstico de doença renal crônica, que eu fui para hemodiálise, eu tive a possibilidade de ser indicada para o transplante duplo. O transplante de pâncreas para curar o diabetes e o transplante renal, porque no caso de quem tem diabetes, não adianta fazer só o renal, porque o diabetes vai continuar combatendo o órgão novo.
Então você precisa primeiro resolver tratar o problema do diabetes, que é o primeiro pâncreas. tratar o primeiro, né, Sim, que era diabetes, exatamente. e depois vir com a questão da insuficiência renal. Fica Isso. mais difícil para quem precisa de um transplante duplo? Não, não fica mais difícil com relação à fila de espera, porque o número é maior de quem precisa só dos rins. Mas com relação à delicadeza da cirurgia, sim, é uma cirurgia mais complexa, né? Pâncreas-rim é um transplante mais delicado do que o transplante apenas renal. Pois é. A gente já falou que, acho que semana passada, a gente esteve falando naquela semana de sensibilização para autorização eletrônica da doação de órgãos. Aí, ouvindo o relato assim, a gente entende ainda mais a importância de atos como esse, né? Você precisa autorizar. Claro que no final quem vai decidir é a família, mas você precisa fazer essa autorização. Aí você estava falando que pegou o diabetes, você teve diagnóstico lá com uns 13 anos, em plena adolescência. Adolescente com diabetes, essa parece que é uma equação que não bate muito não, né? Sim. Além da falta de maturidade, né, que a gente não tem maturidade para entender todas as restrições, os cuidados, aquele monitoramento em tempo integral que a sua família, até por amor, faz com você. É uma fase que você está, o mundo se abrindo de descobertas. Acha que pode tudo, acha que é exagero o cuidado das pessoas, não entende as consequências ainda, o futuro não vai chegar. O que é comum a todo adolescente, né? Mas um adolescente com diabetes precisa entender isso na prática, porque é a saúde que está em jogo. E esse processo foi muito difícil para mim, a violência emocional que eu sofri com relação à descoberta do diabetes. É um assunto pouco falado. Hoje até a gente já fala mais, mas quando eu descobri há mais de 20 anos, isso era pouco divulgado, não tinha essa questão de tratar o emocional da criança. E como a criança não consegue lidar com isso bem, as consequências vêm, porque o corpo sente, né? Além de tudo, o impacto emocional também interfere na glicose. Então, só o fato da pessoa não ter aceitação, aquilo dali já mexe com o metabolismo. É uma questão muito séria, uma questão muito complexa, que é pouco falada. Sobre a doação também. É importante que as pessoas conversem com os familiares, deixe claro o seu desejo de doar seus órgãos. É a família que aceita. Eu quero ressaltar ainda, Elda, que mesmo com a autorização expressa na sua identidade como doadora de órgãos, a sua família precisa consentir no pós-morte. A decisão continua sendo da família. A decisão continua sendo da família. Ali na identidade é um sinal que você dá à sua família de que você gostaria de ser doador. Mas a autorização expressa é no pós-morte por sua família, que é um ato muito difícil da família resolver, uma atitude muito difícil e que precisa ser, antes de qualquer coisa, combinada com você, para que isso se torne ao menos uma decisão mais fácil de ser tomada, mais leve. Pois é, por isso que a gente fala da importância de conversar sobre isso com a família. A família precisa, toda a família precisa conversar sobre isso. A gente esteve conversando isso aqui na semana passada, mas a gente pode reforçar agora que precisa ser conversado em família, porque não adianta você fazer sua autorização se a sua família vocês nunca conversaram a respeito, se você não disse para eles expressamente que você quer doar seus órgãos, que você é um doador. Aliás, isso devia ser quase um dever de todo mundo, né? Sim. Existem alguns países que é automático, né? Que a doação de órgãos ela já é automática. Mas no Brasil não. No Brasil precisa desse consentimento familiar. Eu também quero ressaltar, Elda, eu fiquei nesse processo de fila de espera, eu comecei na fila de espera no Ceará, porque eu fui pelo TFD. Posteriormente eu resolvi alterar o meu RGCT, que é o Registro Geral na Central de Transplante, para São Paulo. Então eu vi de vários ângulos todo esse cenário e afirmo, é um processo sério, é um processo com pessoas comprometidas, não existe esses tabus que as pessoas acham a respeito da doação de órgãos. Isso é conversa, não é uma coisa real. Existe uma série de fatores, todo mundo muito envolvido na captação de órgãos, na compatibilidade sanguínea, de painel. Então não são coisas aleatórias, é um sistema sério que realmente funciona, que salva a vida das pessoas e que a gente não pode deixar de dar essa oportunidade por conta de informações erradas, de informações distorcidas.
Parece que a gente está tendo uma caminhadinha leve, mas estamos Sim. caminhando, né? A gente aumentou muito o número de doação, principalmente de córnea, né? Sim. E a intenção é zerar. Esse ano a gente já teve mais de 49 doações, o que no ano passado teve 20 e pouco. Até agora, na semana passada, a gente estava com 49. Então, houve um crescimento e a gente espera que esses números continuem crescendo. Mas agora a gente vai fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas é rapidinho. É aquele momentinho da gente tomar água, tomar café e voltar para continuar conversando. Já estamos de volta conversando aqui sobre doação de órgãos e dessa vez falando com alguém que passou por esse processo e resolveu escrever a respeito. Eu estou conversando aqui, vou chamar mais de escritora, né? Ele lançou um livro, para mim já é escritora. A escritora é Caroline Leda. A gente falou um pouco da diabetes, mas vamos falar um pouquinho também da hemodiálise. Sim. Porque parece que é tipo um bicho-papão mesmo, sabe? Eu imagino que quem é diagnosticado com insuficiência renal e que precisa passar por esse processo tem um impacto inicial bem forte, não tem, Carolina? Sim, tem um impacto muito forte. É uma dependência, né? A pessoa fica vinculada à máquina, normalmente 3 vezes por semana, de 3 a 4 horas a cada sessão. No meu caso, que já tinha o diagnóstico de diabetes há muito tempo, eu já vivia sobressaltada com medo dessa consequência. Eu tinha medo da hemodiálise. Ah, sim. Antes dela ser... Antes mesmo dela se apresentar a mim. Isso. Então, era uma comorbidade que eu não gostava de falar, que eu não queria saber como funcionava, já por conta desse pânico. Uma negação total. Sim. Hoje eu sou muito grata porque eu tive profissionais excelentes, inclusive o Dr. Flávio Barros, que me indicaram e me mostraram a diálise com uma nova perspectiva, uma perspectiva de possibilidade de continuar uma vida com uma qualidade de vida reduzida, mas ainda assim de ter a oportunidade de continuar vivendo através da máquina. A máquina de hemodiálise, ela substitui a função renal. Isso. Então, ela me possibilitou, por exemplo, esperar a chegada dos meus órgãos. Se não tivesse a máquina, eu não conseguiria esperar pela doação. Isso. Então, o processo de hemodiálise, ele salva vidas, é um processo criterioso, né, cuidadoso, você precisa se cercar ali de inúmeros cuidados, mas ainda assim é uma oportunidade de manter a sua qualidade de vida com uma certa estabilidade. O fato de ter começado com diabetes, já ter passado por todo um processo de negação, de aceitação, de adequação a todas essas limitações, se diria que, apesar do medo, facilitou um pouco a chegada da hemodiálise na sua vida? Bom, a hemodiálise sempre foi entendida por mim como um fim, porque eu sabia como eu lidava com o meu diabetes, que não era exemplo para ninguém. Então, já existia aquele cenário de você vai acabar na máquina. Quando eu tive o diagnóstico de hemodiálise, de insuficiência renal crônica, que possivelmente iria para a hemodiálise, né? A gente ficou ali 1 ano ainda em tratamento conservador, que é um adiamento para a máquina. Já era para mim entendido como agora você vai começar a pagar as consequências da sua escolha de cuidar do diabetes. E aí você realmente entende assim. Foi preciso que eu passasse a conhecer, investigar, visitar salões de hemodiálise, ver que as pessoas... Você conversava com as pessoas que estavam fazendo? Depois disso, esse meu médico que eu citei, Dr. Flávio, ele me apresentou, me levou num salão e eu pude ver que as pessoas viviam bem. É uma sala como se fosse uma sala de aula, porque você lida, você convive com aquelas mesmas pessoas. Então ali rola brincadeiras, né? Você tem uma certa intimidade com a sua turma, não que seja um processo fácil, mas também você não fica lá morrendo como eu imaginei que seria. É uma forma de fazer mais fácil, que é um processo difícil. Sim. Humanizar um pouco mais. Humanizar, tornar leve aquilo que é inevitável. Você não tem outra maneira, você precisa tornar leve para facilitar aquele processo, né? E aí, com o apoio multidisciplinar que eu tive, eu consegui. Então, como eu tinha muito medo disso, e foi através da hemodiálise que eu ouvi a primeira vez sobre o transplante de pâncreas e rim, isso me acendeu uma luz, porque era a possibilidade de, no fim do túnel, eu conseguir me libertar de uma coisa que já me machucava há tanto tempo, que era o diabetes. Quando eu fui indicada para o transplante duplo, eu entendi como, meu Deus, eu vou ter que passar por esse processo de hemodiálise para alcançar a cura do diabetes que eu tanto esperei.
Isso tornou a minha jornada mais leve. Mais leve, você entendeu como um caminho. Sim, um processo. E não um processo, quer dizer, não um fim, era um caminho para chegar até aquele resultado. Exatamente. Que você ficou sabendo que poderia existir, que era o transplante duplo. Aí, enfim, chegamos aqui. O Mundo de Ká, uma jornada de sonhos e reencontros surpreendentes. O que você deixa aqui de mensagem para as pessoas que vão ler esse livro ou que estão vivendo essa mesma situação que você, Carolina? Bom, Elda, o meu objetivo inicial ao fazer esse livro justamente é tornar visível esse lado do diabetes, da adolescência. Eu me senti durante muito tempo julgada por não aceitar ou entender o meu diagnóstico de diabetes. Mas quando você atinge uma certa maturidade, que o tempo passa, você se permite olhar para aquela adolescente com todos os conflitos e crises que uma adolescente passa e aceitar. A partir daí você consegue cuidar melhor do seu diabetes, do seu corpo, do seu organismo. E eu relato tudo isso no livro. O diagnóstico de diabetes na adolescência não é só não comer açúcar, não é só aquele cenário do diabetes. É a possibilidade, um mundo de possibilidades cruéis que se apresentam para você com relação ao futuro. Você já teme pelo seu futuro porque você escuta inúmeros relatos negativos a respeito disso. É toda a consequência na vida social de uma adolescente. É a dificuldade dos pais em lidar com essa situação. Porque, a rebeldia natural da adolescência. E os pais entendendo a necessidade daquilo dali ser levado a sério, mas também com toda aquela compaixão pelo filho que está sofrendo. A dificuldade nesse relacionamento é muito intensa. Então eu relato tudo isso no livro, né? Quem tem diabetes tipo 1, que passa por esse cenário, vai entender exatamente do que eu estou falando. Com um final que é a possibilidade do transplante duplo. Outra coisa que eu relato no livro, como a fé, o pensamento positivo, acreditar na possibilidade da cura mudou o meu cenário, né? Assim, a possibilidade de me curar do diabetes foi uma coisa que me ajudou muito a acreditar nessa possibilidade e conseguir levar com mais tranquilidade. Deixa eu entender, eu acho que no começo o processo de negação é tão violento que você não quer nem ouvir falar a respeito, não acredita em nada, não quer conversar. Aí vem a aceitação e depois vem o enxergar a possibilidade de cura. É um processo longo que todo mundo vai ter que passar quando tiver um processo, que tiver um caminho desse, não é? Sim, sim. Não tem outra forma, não. Não tem outra forma. Eu quero até reiterar que o transplante duplo, ele precisa ser avaliado por um médico. Não são todas as pessoas que têm indicação para o transplante duplo, né? Existe uma série de critérios. Não tô simplificando o transplante, mas no meu caso e no caso de muitas outras pessoas que existe a real possibilidade, às vezes nem chega a investigar sobre esse cenário porque não sabe a respeito, porque não é uma coisa divulgada, porque não são todos os estados que fazem o transplante duplo, e é uma possibilidade. Existe também o transplante de pâncreas isolado, né, que é antes da pessoa perder a função renal. Esse transplante já é um pouco mais criterioso, porque considera-se que não vale a pena, que é muito arriscado você se submeter a um transplante se você ainda não está com seus órgãos comprometidos, como no caso dos rins. Mas ainda assim é um cenário que precisa ser falado, são possibilidades que precisam ser esclarecidas, para que as pessoas que tenham o possível critério para o transplante possam investigar e saber sobre a possibilidade. Pois é, porque eu acho que não é um assunto que se fala normalmente, nem quando se fala de doação de órgãos, não se fala no transplante duplo assim, de uma forma mais, vamos dizer, mais constante. Você é a primeira pessoa que está vindo aqui me relatar uma coisa dessa, assim, que já passou por isso. Mas não é uma coisa que se fale. Então, acho que essa informação ela precisa ser levada para as pessoas. Sim. Você se sente nessa responsabilidade? Me sinto nessa responsabilidade, porque eu me considero uma mulher que passou por muitos lugares, tive oportunidades de saber a respeito desse transplante e não tive. Também entendo que as coisas mudam muito rápido. Quando eu descobri o diabetes, há 20 e tantos anos, o transplante realmente era uma coisa muito mais difícil, muito mais criteriosa. Mas hoje, com o avanço da medicina... Não se falava tanto em doação de órgãos, não fala isso. Hoje, com o avanço da medicina, é uma coisa possível, que as pessoas precisam saber para investigar, né? Saber da possibilidade, porque é uma mudança de vida, é uma qualidade de vida enorme. Como é que está a Carolina de hoje?
Ai, Elda, eu me pego vivendo um sonho. Porque nem no meu melhor cenário, assim, quando você diz, na hora de assoprar a vela do bolo, faça o seu desejo. Não era um desejo que eu me permitia ficar curada do diabetes, porque afinal de contas é de conhecimento geral que o diabetes tipo 1 não tem cura. Não tem cura, é exatamente então não isso. se cogita isso. E aí, acho que aquela frase que a gente diz que Deus conhece o íntimo do nosso coração, porque mesmo sem verbalizar isso ou sem me permitir sonhar com essa possibilidade que era inimaginável, foi o que aconteceu comigo. Né? Durante todo o processo eu sempre acreditei de forma consciente mesmo, treinando para acreditar, para levantar todo dia e com as duas possibilidades de negar ou de olhar para o lado positivo, e eu resolvi acreditar no melhor de Deus para mim, e foi o que aconteceu. Porque, Elda, se isso não for chamado de milagre, eu não sei mais o que é um milagre. Eu tenho certeza que hoje, vai me fazer chorar, não posso chorar que é a maquiagem. Hoje eu tenho certeza que quando você vai assoprar a velhinha do bolo, você não tem mais medo nenhum de pedir sonho nenhum, por mais irrealizável que ele possa parecer. Isso aconteceu sábado. Sábado eu comemorei meu aniversário. Oh, parabéns, atrasado, mas obrigada, parabéns. Obrigada. E na hora de assoprar o bolo, eu falei pro meu marido, eu disse, eu não sei mais o que eu peço. Porque além disso tudo ter acontecido, existe uma frase que um compadre meu fala muito, que ele diz, quem tem saúde não tem problema. Então eu Hoje você entende o significado dessa frase bem direitinho. Desde os meus 13 anos eu convivi com um problema enorme. Hoje eu olho para trás e digo, eu não tenho mais problema. Eu ainda quero falar, Elda, assim, para não parecer... O transplante é uma cirurgia complexa, sim, e assim, sim. eu tenho que me submeter a cuidados para sempre, nós não estamos banalizando, sim, não de estou banalizando jeito nenhum a realização de transplante, principalmente nesse caso de transplante duplo. A gente não está banalizando essa história. Sim. A gente só está dizendo que é possível e que as pessoas precisam ficar sabendo dessa possibilidade. Exatamente. Hoje, como transplantada, né, tem 3 meses e alguns dias. Tempo, sim, né? Foi dia 27 de julho. 3 meses e talvez, 15 dias que eu realizei a cirurgia, eu continuo com cuidados. Eu tenho uma alimentação saudável, eu me permito comer um bolo, a minha glicose não sobe, é sempre 80, 90, mas eu tenho, por exemplo, imunossupressores para tomar todos os dias, 8 horas da manhã e às 20 horas, que são medicamentos que me ajudam ao corpo não combater os órgãos. Então, eu tenho uma série de cuidados para tomar, eu evito estar me expondo, porque qualquer gripe comigo pode ser mais séria, porque a minha imunidade é baixa. Mas ainda assim, o transplante me permite viver com uma qualidade de vida muito maior. Olha, gente, ainda tinha tanta coisa para conversar, viu? Tanta coisa, mas quem quiser saber mais a respeito, o livro já está à disposição, sim, né? O livro está à disposição. O mundo de cá é o mundo de antes do transplante? Sim, faz um duplo sentido aí com Carol, mas é sim o mundo de como era antes, de como foi para mim todo esse cenário. É o mundo de Carol antes, o mundo de Carol passando por todo esse processo, sim, passando por todo esse processo, ou relativo a tudo que eu passei durante o processo. Ok, olha, muito obrigado por dividir sua experiência com a gente. Imagina. Parabéns por esse sucesso. Viva! Apague as velhinhas, faça seus pedidos. Agora você está liberada para pedir qualquer coisa. Você já sabe que impossível acontece. Você já sabe que impossível acontece. Então está liberada para pedir tudo quando você apagar a velhinha ou quando você for agradecer mesmo, né? Sim, uma gratidão enorme sempre. Acordar e lembrar disso parece assim um milagre mesmo, é vivendo um sonho. É bom viver milagres, sim, é bom viver coisas impossíveis. E basta a gente acreditar, a gente precisa acreditar. Precisa acreditar, ter fé que Deus opera com toda certeza. Caroline Leda, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Por me ajudar a fazer o programa de hoje e que você tenha vida longa e saudável. Sim, amém, a nós. Bom dia para você também que está aí do outro lado, viu como é bom começar o dia assim com notícias boas de manhã cedo, para energizar o dia, para deixar a gente acreditando mais em sonhos, em possibilidades, em tudo que a gente pode realizar. É só confiar que dá certo. Tchau e até a próxima. Tchau, gente.